Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto aqui que está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 37, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que será que a Bíblia quer revelar sobre esta palavra para nós no dia de hoje? Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho de Deus, do Filho do Homem, do Senhor Jesus Cristo. Então quero pedir a você que assista esse vídeo até o final, não saia dele para nós aprender o que é que quer dizer isso. Então vamos falar primeiro sobre Noé, sobre a época de Noé. Então a terra, ela estava, a humanidade, porque impressionante que quando Deus anunciou a Noé o dilúvio, ele disse: Noé, eu vou destruir a terra e tudo que está sobre ela, mas pouparei a tua casa, a tua família. Então, peraí, Deus, o que o homem estava fazendo, chegou à presença de Deus, porque o negócio que a gente pode fazer, entre aspas, o que quiser, mas a nossa sorte é até quanto não chega até a Deus, até incomodar a Deus. Então, na época de Noé, a humanidade se transformou de um jeito que eles não queriam saber de Deus. Aí Deus vai e avisa a Noé, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aí o Senhor disse: Noé, constrói uma arca para ti, para salvar a tua família, mas coloca os animais dentro, para nós ganhar tempo, não vamos falar em macho ou fêmea. Ou seja, mas Noé trabalhou 120 anos naquela construção. E os homens, mas o que é que significa o dia de Noé? É que o dia de Noé, o ser humano completamente estava afastado de Deus, mas consciente. Porque Deus levantou o pregoeiro Noé para pregar que Deus ia destruir todos eles. 120 anos comendo, Deus não tem nada contra quem come, a Bíblia diz casando, Deus não tem nada contra quem casa, não. Mas parece que tendo uma vida normal, não. Quem tem vida normal não afronta Deus. Não brinca com Deus, não tenta Deus, não blasfema. Aí não é vida normal. Eles estavam vivendo uma vida, era de afrontar a Deus, era de desafiar Deus. Você vê que Noé começou a construir aquela arca e eles chamavam Noé de louco, eles chamavam Noé de lunático. E Noé trabalhando naquela arca, mas espera aí, você acha que Noé construiu aquela arca só? Você acha isso? Cadê os carpinteiros de Noé? Os carpinteiros de Noé trabalhando com Noé, mas eles não queriam salvação, eles não acreditavam, não. Eles faziam era zombar. Eles faziam era zombar. Eu tenho um livro que eu vou dar em tirar umas pregação dele, sei que pessoas vão atacar, mas não é heresia, não. Eu tenho um livro que fala lá no livro de Josué, capítulo 10, que fala sobre ele. O livro dos justos. Ou o livro de Jansen. O legítimo. Lá, no capítulo número 12, no final dessa pregação, eu vou falar para você o que está escrito lá. O que Deus ainda fez para salvar a humanidade. O que Deus ainda fez. Lá no livro dos justos, abasta esse manual de instrução, essa Bíblia aqui, que isso aqui é uma carta de Deus direcionada aos homens. Naquela época, nem os carpinteiros de Noé quiseram negócio com salvação.
Glória a Deus. Nem os carpinteiros de Noé fizeram negócio com salvação. De maneira alguma. Será que Noé não evangelizou eles? Os amigos das filhas de Noé, os amigos, a família do genro, cadê? O pai do genro, a mãe, os irmãos, cadê os cunhados? Cadê a família? Não. Eles não queriam saber de Deus, mas eles estavam conscientes, porque eles blasfemavam, a um ponto de Deus resolver destruir tudo da terra. Mas agora, peraí, vamos para o Novo Testamento. Aí agora vem Mateus escrevendo aqui no 34, no 24, 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o povo estão vivendo como que nada vai acontecer, mas a coisa está do mesmo jeito não, ou pior. Pior porque naquela época o Filho de Deus não tinha vindo evangelizar todo mundo, que nem ele veio. Como ele veio fazer o convite para todos. O Filho de Deus não tinha vindo morrer para salvar, então tá pior. Porque hoje o povo sabe só quem não quiser crer mesmo. Mas sabe que o único Deus que veio para a terra, morreu, ressuscitou, e viram as nuvens se abrindo e ele entrando, foi Jesus. Então hoje está já pior de que na época de Noé, mas quando se fala como nos dias de Noé, é porque o povo estão consciente que a coisa vai acontecer, mas mesmo assim eles não querem. Fazendo a tipologia lá para o dia de Noé. Na época de Noé, Noé disse, gente, vai vir esse dilúvio e vai destruir todos. Mas eles faziam era zombar. Aí por que hoje está pior? Porque hoje tem esse manual de instrução mostrando que Jesus veio, que Jesus morreu e que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. E lá em Mateus capítulo 11 ele fez o convite a todos. Quando ele disse, vinde a mim todos que estiver cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Então eu vivi um dia assim cansado. Eu estava cansado de beber para esquecer as mágoas. Eu estava cansado de ir às festas para esquecer. Eu bebia para esquecer. Quando eu acordava eu estava pior. A ressaca só faltava me matar. Eu estava cansado de gastar o meu dinheiro com álcool e ficar liso sem ter o que comer. Eu estava cansado de gastar o meu dinheiro com o que não devia. Eu estava cansado de fumar um bocado de carteira de cigarro por dia e depois não ter com que comprar o alimento. Eu estava cansado. Aí então ele me fez o convite, que a Bíblia diz que não é nós que escolhemos ele quem escolhe a gente. Então ele me fez o convite e eu estava cansado. Eu estava cansado de confiar em quem não merecia confiança. Eu estava cansado em pedir e não receber para quem não podia me dar nada. Eu me consagrava, eu me ajoelhava, eu clamava, eu não tinha nem condição de comer. Eu estava cansado de clamar a Deus morto, a Deus que tinha olho e não podia me ver, tinha ouvido e não podia ouvir. Tinha boca, mas não podia falar, tinha mão, mas não podia palpar, tinha pé, mas não podia andar. Eu estava cansado. Aí então eu fui a ele. Eu estava sobrecarregado da culpa, da consciência, da tribulação. Ele tirou, mas eu não sabia de nada e fui aprender com ele.
O homem é mau, o homem é ignorante, ele é manso e ele é humilde, glória a Deus. Então você está cansado de tudo isso? Aceite o convite dele, ele lhe convida hoje. Você está cansado, ele alivia você. E não precisa de outra coisa, é você confiar nele, entregar o caminho a ele, para que ele possa fazer, preparar o caminho, ajeitar, aplanar para você andar. Louvado seja Deus. Aí ele me ensinou que é melhor o caminho estreito com Deus do que o caminho largo do mundo. É melhor andar sozinho com Deus do que com milhares daqueles que só quer o seu fim. É melhor andar sozinho com Deus que é fiel do que andar com aquele amigo infiel. Louvado seja Deus. É melhor você estar no caminho estreito, o caminho que foi expelido pelo sangue, um caminho cheio de buraco, cheio de dificuldade, cheio de nó para desatar, de que você está no caminho plano sem Deus. É melhor um bocado seco com Deus, um bocado seco com paz, de que a casa cheia de iguarias sem paz e sem Deus. Mas é o que o mundo hoje não quer, é Deus. Eles odeiam hoje quando está pregando, eles odeiam quem fala de Deus, eles odeiam quem faz o bem, eles odeiam quem anda do lado do bem. É o mundo que estamos vivendo hoje, é o mundo odeia. Então ele disse que vinha estar e está igual como na época de Noé. Sabe o quê? Um povo consciente. Um povo consciente que vai acontecer, mas eles não se dobram, eles não querem saber. A mente cauterizada, eles afrontam a Deus. Hoje é o homem bebendo, é o homem em festa, é o homem festejando. E hoje não vamos dizer que é só o homem, a pessoa do mundo, não. Os do reino, muitos se vendendo. Você vai procurar, eles estão nos banquetes, nos aniversários, nas festas mundanas, mas as coisas de Deus, eles o abandonaram. Sabe por quê? Que é para poder Jesus voltar. Quanto mais isso acontece, mais eu sei que Jesus está próximo, que Jesus está às portas. Sabe por quê? Porque se você é o sal da terra, se você é a luz, então quanto mais sal desaparecer, mais isso aqui vai ficar estragado. E precisa o Senhor vir como labareda de fogo, tomando vingança, como ele disse lá em Tessalonicenses. Então, a igualdade dos dias de Noé é a consciência. Hoje os homens fazem conscientemente. Eu quero lhe dizer que no passado, na minha infância, eu sofri muita escassez. Hoje ainda não é muito fácil, porque eu não prego o evangelho por dinheiro, não faço nada pensando em receber nada. E aqueles que são assim, eles têm uma vida financeira apertada, mas quem disse que para quem vai morar no céu, tudo que acontecer aqui é lucro? Então, os dias de Noé, estamos vivendo hoje. O povo está consciente que Jesus vai voltar, mas eles não querem. Você chega para o homem e pergunta a ele quer tudo. A única coisa que ele quer é que o homem se cale, é que o homem deixe de falar em Deus. Hoje dá comichão nos ouvidos, como está escrito nessa palavra aqui de Deus, que no final dos tempos. Então, na época de Noé, o povo era tudo em festa. Até Noé chegar na arca, entrar com sua família, eles ainda estavam zombando, queriam até destruir a arca. Mas aí, quando começou a cair água, aí sim, era tarde demais. Vai ser a mesma coisa que vai acontecer. Quando pensar que não, será tarde demais. Aí aquele que negou a fé, aquele que abandonou, aquele que teve a oportunidade e não quis, aí ele vai chorar
como aquele ditado que se diz, com o leite derramado, né? Mas hoje ainda há tempo. Mas eu disse a você que no final desse vídeo, eu ia lhe dizer o que aconteceu, que depois que tudo pronto na arca, Deus ainda esperou 7 dias. Então Deus tem pelejado o mundo para não perder essa humanidade. Ele esperou 7 dias ainda para poder permitir que acontecesse o dilúvio. Glória a Deus. Então Deus, ele não quer perder a humanidade, mas o homem é quem não quer Deus. Você vê o que é que estão fazendo aí, zombando, afrontando. Olha, no livro de Gênesis, capítulo de número 6, ele diz aqui no 13, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne veio perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que vos destruirei junto com a terra, destruirei junto com a terra. Você pode abrir a sua Bíblia que está aí, Gênesis capítulo 6, versículo 13. Ele diz, destruirei junto com a terra. Mas eu quero chamar a sua atenção, é que depois de arca construída, depois de tudo pronto, os animais na arca, aí agora vem aqui, capítulo de número 7, versículo 11. Glória a Deus. Capítulo de número 7, louvado seja Deus, versículo de número 10. E aconteceu que ao 7º dia, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé entrou na arca na idade de 600 anos. Mas presta atenção essa fonte aqui como é tremenda. Esses 7 dias, Deus ainda esperou com a arca fechada, com Noé naquela arca, ou seja, tudo embarcado, tudo pronto. Deus ainda esperou o primeiro dia. Presta atenção a isso. O primeiro dia, olha, e aquele dia o Senhor fez toda a terra tremer. No primeiro dia, a terra tremeu. E o interessante é que aqui agora eu estou no livro do Justo, capítulo 6, versículo de número 11. É muito interessante isso. Uma coincidência dessa, olha o livro do Justo aqui, o tamanho dele, a Bíblia aqui, a Bíblia Noé achou graça, no versículo 6, capítulo 6, versículo 13, Deus disse a Noé que ia destruir todo mundo. Agora no capítulo 7 já está Deus esperando. E aqui no capítulo 6 do livro do Justo, não vá deixar ser enganado pelo um livrozinho aí que você vai comprar aí, traduzido não sei o que, não. Esse aqui foi em hebraico, mesmo em aramaico, e ele foi traduzido. Então aqui está, o primeiro dia, Deus fez toda a terra tremer. A terra nunca tinha tremido. Imagine o tremor de terra que Deus deu para aquele povo, Noé já estando na arca com os animais. Pastor, mas Deus não sabia não que eles não iam se dobrar? Sabiam, mas eu e você não sabia. Era para não acusarem Deus, que Deus fez de tudo. Segundo dia, o sol escureceu. O sol escureceu. Primeiro dia, Noé ainda na arca, Deus fez a terra tremer toda, um tremor medonho. Segundo, o sol escureceu. Todo mundo assustado do tremor, agora escurece tudo. Imagina, agora onde tu tá, se tremesse a terra tudo, e o sol escurecesse, ficasse como a noite, agora de repente como seria? Não era? E hoje tem uma vantagem, porque existe esse, eu sou eletricista, existe esses relé fotocélula, que é instalado nas luzes, quando escurece, acende. Quando escurece, acende. Mas aqueles que são programados por hora, não ia acender, porque era no dia, não era as horas da noite.
Mas deixa isso quieto, que é outro assunto, vamos para cá. Segundo dia, escureceu tudo. Terceiro dia, os fundamentos do mundo enfureceu. Você imagine, você o primeiro dia, você já saber que tem um aviso. 120 anos um homem pregou, está com a família dele toda dentro de uma arca. E agora ali, o primeiro dia treme tudo, segundo escurece, terceiro enfurece tudo. Enfurece tudo, meu irmão. Tudo, tudo. O vendaval medonho, tempestade, rumores, tudo no terceiro dia. E o homem nada. Quarto dia, toda a terra foi movida de forma violenta. Agora não tremeu, sacudiu. Não sei se você consegue entender. Agora Deus abalou a terra todinha. Toda a terra foi movida de forma violentas no quarto dia. No quarto dia. A terra toda movida. Aí presta atenção. Primeiro dia, tremeu. Segundo dia, escureceu. Segundo dia, a fúria de toda a natureza, de tudo. Aquele pavor. Quarto dia, aí Deus sacudiu mesmo, abalou mesmo para arrebentar tudo. Quinto dia, relâmpago. Relâmpago. Quando der fé, vira clareando tudo. E ele, sem entender nada, tudo claro, torado de relâmpago medonho. Sexto dia, trovão. Trovão. E muito trovão. E todas as fontes, aí presta atenção. Relâmpago já era o sinal. Trovão. No sexto dia. Sétimo dia, todas as fontes em terra foram quebradas. Aí agora pronto, nos 7 dias, todas as fontes, tanto de baixo como de cima, tudo se uniram e aí desceu água. E aí diz a história que o pingo d'água queimava no couro deles. Aí vamos dizer que eles queriam, mas era tarde demais. Então você pode ver que no capítulo aqui que eu li, aqui em Gênesis, você vê que depois que eles entram na arca com 600 anos, mas 7 dias depois foi que chegou o dilúvio. Eles tudo lá. E Deus ainda tentando vencer o limite do homem, porque o limite do homem é até 6. 1 é o limite do homem, 2 é o limite, 3, 4, 5, 6. Aí 7 é a plenitude. Aí agora Deus entrou com providência. Aí a mesma coisa que está acontecendo. Os homens zombando. Sabe por que está acontecendo isso hoje? Não se engane não. É a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho de Deus. Por isso que está desse jeito. Observe quem é que cresce nas plataformas, o que é que coloca. Hoje parece que está tudo investido as coisas. Você dá uma boa palavra, falar das coisas de Deus hoje, você hoje é criticado, atacado e odiado. Mas está certo. Tem pessoas que têm uma raiva tão grande porque o mundo não ama ele. Hoje, quase todo mundo, hoje é tanta gente que olha para mim com raiva. Mas eu sei o que é, tem um bocado que passa, ele vira a cara para o outro lado para não olhar para o lado da minha. Muitos passam olhando para o lado de lá, para não ver, para não olhar para o lado de cá. É só isso, é porque o mundo odeia as coisas de Deus, é só isso, é o mundo, o povo do mundo odeia. Mas ainda há uma saída. Depois que Deus fechou a arca, fechou para Noé, não tinha mais saída. Hoje ainda tem saída, essa arca é Jesus. E a arca, que é Jesus, cabe todo mundo, é só se o homem não quiser. Ele não quer que o homem se perca, não, é o homem quem quer se perder, mas ele não quer. Ele sempre lutou. Então tu estás cansado, cansada dessa vida, desse caminho que tem trilhado, confia a ele.
Por que não confiar? O homem se entrega a um homem, o homem se entrega em qualquer coisa, ele acredita, ele chega num banco, ele se deita num consultório, numa maca, ele aceita cortar o coração, aceita fazer tudo na vida dele, não sabe nem se vai morrer, mas não aceita sua vida a Cristo. Confia a tua vida a Ele, que Ele mudará. Eu queria ver se uma época dessa o povo, eles se voltasse para Deus para ver o que Deus fazia nessa terra. Mas se é o fim, vai cada vez piorar. É como estão assim, as igrejas estão ficando vazias. O povo estão indo para o mundo mesmo, estão indo para o mundo. Eles dizem, se eu não tiver o que fazer, o que vai é chateado. Só vão à casa de Deus mesmo quando não tem mesmo para onde ir, não tem um aniversário, não tem um convite para ir para a calçada, bater papo, não tem um parque para ir dar uma volta, não tem um lugar para ir comer uma comida, uma diversão. Mas isso vai mudar. Eu já disse hoje de manhã, quando eu vim da cidade ali, eu digo, isso vai mudar. Você pode ter certeza, porque do mesmo jeito da época de Noé, está pior hoje, mas ninguém vai poder mudar. Que a arca é Jesus. O Espírito Santo ainda está hoje aqui, fala no teu coração, que ainda há saída. É só tu dar um lugar. É só tu dar lugar. A situação que tu estás vivendo, o convite foi para todos, mas é só se você quiser. Se você não quiser, tem o livre-arbítrio, direito de escolha. Tem pessoas que dizem, se Deus comandasse isso aqui, isso não estaria desse jeito. Não, Deus não quer nada contra a vontade. Por isso que 7 dias ainda, 6 dias ele lutou, assombrando o povo, dando susto. E não se preocupe não, que Deus gosta de pegar no assombro, viu? Eu aprendi isso com Deus, ele gosta de pegar no assombro, ele dá coisa. Tem pessoas que Deus tem dado sinal, tem pessoas que Deus tem feito tudo, mas eles não entendem nada, não conseguem. Cada vez eles ficam mais rebeldes, cada vez eles ficam mais soberbos, e o culpado de muita coisa está na língua do homem, porque a língua ela inflama o inferno, a língua ela acaba o ser humano. Jesus Cristo diz que o problema é o que sai daqui, né? Daqui de dentro. Então compartilhe esta palavra e lembre que os dias de Noé, a humanidade não queria saber de Deus, foi salvo só uma família. E nos dias da vinda do Filho do Homem, só vai ser salvo aqueles que estiver preparado. Você pode dizer que fulano de tal vai para o inferno, você pode dizer que ciclano vai não sei para onde, você pode julgar, condenar, fazer o que quiser, mas naquele dia, eu e você não escaparemos de estar frente a frente com o Filho de Deus. Pense nisso. Não é o que você diz, não é o que você fala mal, não é o que eu falo, não é o que eu penso. Naquele dia, nós vamos estar cara a cara com Ele. E bom será que naquele dia Ele venha estar do seu lado e do meu lado. Porque achar que está com Cristo, muitos dizem isso. Eu estou com Ele, eu que sou certo, fulano que é o errado, ciclano. Naquele dia é que nós vamos saber verdadeiramente quem vai estar do lado dele, mas ele do lado nosso. Porque ele contou aqui nessa palavra aqui que teve um povo que chegou lá e disse, ei, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Ele disse, afastai-vos de mim, porque eu vos não conheço. É porque ele não conhecia. Então você abre a boca e diz que as coisas de Deus é do diabo. Você abre a boca e diz quem serve a Deus serve o diabo. Ei, quando você abre a boca e diz que os dons que Deus deu é do diabo, a situação fica difícil para você. Mas um dia nós vamos estar frente a frente com o Filho de Deus. Hoje ele é rico em misericórdia, é o nosso advogado. Naquele dia ele virá como juiz. Mas que vamos apelar pela misericórdia dele,
que Ele é rico em misericórdia para nos salvar, para salvar nossas famílias, para salvar os nossos amigos, para salvar os nossos vizinhos. Ou você é daquele e daquela que pensa em chegar no céu sozinho e vendo os outros de lá queimando no inferno. Será que você é desse? Se for, se converta hoje, porque muitos são preocupados com a comida na sua mesa, não quer nem saber se os outros estão passando fome. Muitos também pensam nisso, naquele dia eu me salvando e minha família se salvando, o resto pode queimar no inferno. Não lhe chamou para isso. Se você tiver esse pensamento, é bem facinho, você está enganado, viu? Compartilhe esse vídeo e me ajude neste canal, no nome de Jesus. Amém.